Alô, alô, planeta Terra, alô, alô, América, alô, América do Sul, alô, Brasil, alô, todo mundo, alô, cada cidade. Começando aqui o nosso Jogando Conversa Dentro, última live do ano e o segundo ano, né? Estou super feliz de estar terminando esse ciclo desse ano. Então são 2 anos que a gente tem estado aqui toda quinta-feira jogando titicas de luz no ventilador, né? Falando de filosofia, de terapia, de espiritualidade, de ecologia, de um monte de assuntos, trazendo gente para entrevistar. O ano que vem eu quero fazer algumas mudanças, trazer mais gente interessante para trocar aqui com a gente, né? Quero dar um remake na parte visual, botar uma vinheta, uma coisa mais bacana, para ficar mais prof também, né? Ficar uma coisa com uma cara mais profissional, né? Não ficar tão alternativo ripongo assim como é a minha cara, né? E, gente, eu estou muito feliz porque eu estou fechando alguns ciclos na minha vida. Eu vou fazer 70 anos em fevereiro e nesse ínterim eu vou estar ministrando o meu último curso de alinhamento energético, que é a terapia que eu tenho ensinado aí pelo Brasil ao longo de 23 anos. 23 anos é um bom tempo, né? Foram, eu não sei nem quanto, gente, mais de 100 turmas, com certeza, 2, 3 mil alunos, mais 5 mil horas de consultório, muita coisa mesmo. Eu trabalhei 10 anos presencialmente no Rio, no Espaço Saúde, que era o meu espaço lá em Laranjeiras, e eu estou desde 2013 aqui no sítio, atendendo à distância. Enfim, muita coisa aconteceu e eu acho que a gente tem que ter um feeling legal e viver bem os finais de ciclo, né? Eu acho que envelhecer é uma coisa importante, é uma fase importante da vida, onde você lida com muita coisa, você lida com limitações físicas, você lida com finais de ciclo, você lida com gente em volta de você morrendo, né? Você lida com aposentadoria, enfim, né? É uma fase que é desafiadora e pode ser bem vivida, né? Eu estou gostando muito de envelhecer, eu estou envelhecendo muito bem. Hoje eu tive na minha geriatra com trocentos exames, eu nunca fui tão elogiado, né? Ela falou umas 10 vezes, como é que era? Estrelinha dourada para você, né? Todos os meus marcadores, exames, tudo, ressonância de cérebro, Doppler de carótida, um monte de coisa, lipidograma, hepatograma, tudo de garoto. E eu falei com ela que nem é tão meritório assim nesse sentido, porque é muito circunstancial. Eu vim de um nicho de uma geração dos anos 70, pós-hippie, e eu entrei na primeira leva da galera que surfou as ondas do alternativo, né? Quando começou o movimento ecológico, agricultura orgânica, volta para o campo, alimentação natural, terapias, yoga, meditação, budismo, acupuntura. Eu peguei tudo isso começando no Brasil. E eu fiz uma escolha pessoal e profissional de viver dentro dessa via, né? Eu fui autônomo minha vida inteira, eu trabalhei para mim a vida inteira. Eu trabalhei mais de 10 anos com produção orgânica, eu fui da primeira geração de produtores no Rio. Aos 40 anos me tornei terapeuta, dei aula de yoga há muito tempo, tive um espaço terapêutico no Rio que foi uma referência, tanto no yoga quanto no xamanismo no Rio de Janeiro. E eu sempre cuidei de alimentação, eu venho lá do tempo da macrobiótica, né? Eu sou vegetariano há muito tempo, enfim, eu sempre tive envolvido dos meus 70 anos, 40 anos morando em sítio, morando na roça, ar puro, água pura. Então, o meu modus vivendi me ajudou muito, talvez uma genética boa também. E, enfim,
né, estou chegando aí aos 70 anos e é muito engraçado ver as pessoas quando perguntam a minha idade, eu falo. E quase que não acreditam, né? Porque, enfim, eu não devo ter uma aparência física de quem tem 70 anos. Com certeza eu tenho uma capacidade física muito maior, né? Eu vejo pessoas com muito menos idade do que eu, muito mais velhas, mas vida de sítio, né? Eu me movimentei a vida inteira e eu tenho um alongamento melhor do que as pessoas da minha idade, porque eu fiz yoga e hoje eu estou mais na musculação, estou mais na academia, mas uma capacidade aeróbica maior do que a maior parte das pessoas da minha idade. E comemoro isso e estou muito bem. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, você vai parar com alinhamento, como é que você está? Como se eu tivesse deprimido ou chateado ou obrigado a fazer isso, de forma nenhuma. Eu estou finalizando esse ciclo da minha vida por uma série de razões, né? A gente sente que deu, né? Tudo na vida tem prazo de validade, tudo, tudo, tudo. E a gente tem que... eu aprendi uma coisa, aprendi muito com meu pai isso, né? E a Gabi conhece isso bem. Eu tô sempre eu perdi a palavra aqui. Eu estou sempre olhando para frente, né? Eu estou sempre olhando lá na frente, né? E eu acho que é uma coisa de aquariano, né? Tá sempre até procurando se antecipar. A palavra era essa, né? Eu estou sempre procurando me antecipar. O meu pai dizia uma coisa muito legal. Ele falava assim: não deixa a necessidade ser a força que te move. Se antecipa. Porque se você for se mover quando você precisar, pode ser que tenha muita gente se movendo junto. Porque muitas dessas necessidades, elas acabam muitas vezes sendo coletivas. Vem numa crise, né? Vem numa circunstância socioeconômico-política qualquer, né? Que faz, como foi o após-pandemia, né? onde o mundo inteiro, né, foi acometido e viveu junto uma coisa. Então, para quem tem interesse em aprender essa terapia do alinhamento energético, comigo, né, porque tem outros professores, né, não fui eu que criei, eu aprendi com uma pessoa que recebeu o bastão da pessoa que criou, e vou deixar professores, mas quem quiser aprender comigo tem essa oportunidade. Há 17 anos eu dou esse curso no Carnaval, num lugar paradisíaco chamado Monte Caruná, em Pati do Alferes, aqui no estado do Rio. Eu sou amigo dessa família, desse lugar há 40 anos, eu assisti tudo começando nesse lugar. E há 17 anos eu faço o meu único curso residente e imersivo que eu dou ao longo do ano. São 10 dias, a gente morando junto naquele lugar maravilhoso, no alto da montanha, na floresta, né, aprendendo essa terapia que é uma terapia brasileira, uma terapia transpessoal, sistêmica, maravilhosa, que eu tive a honra de poder multiplicar aí, né? Eu trabalhei em mais de 20 cidades no Brasil, né? Um terço do Brasil, quase metade do Brasil. E tá legal, tá legal. É claro que a pandemia trouxe uma necessidade de rever muita coisa, de mudar muita coisa, né? Porque depois daqueles 2 anos, quando veio o novo normal, veio realmente um novo normal, principalmente para os autônomos, porque entrou firme o online e o marketing digital, e eu não entrei no online, né? Não entrei no online no sentido de formar terapeutas, que é o que eu sempre fiz, né? Eu continuei atendendo e tudo, com essa terapia como terapeuta, mas para mim, eu não estou dizendo que quem faz está errado ou é ruim, não, tá? Mas para mim, formar terapeuta tem que ser presencial. Para mim, tete a tete, olho no olho, toque, né? Ali, suporte, segurar a mão. Esse é o meu conceito. Então, isso também criou um dificultador muito grande para mim, né? E o marketing, o online, trouxe uma coisa que
como tudo na vida, né? Por um lado, muito legal, porque democratizou muita coisa, facilitou muita coisa para muita gente, mas produziu uma enxurrada, né? Hoje, quem está chegando nesse mundo holístico, complementar, alternativo, de terapias sistêmicas, transpessoais, esse mundo paralelo, né? Quem está chegando, hoje você não tem como saber o que é bom, o que é ruim. Né? Você tem absurdos, né? Eu já vi formação de constelação familiar totalmente gravado por R$ 200. Formação de terapia de respiração totalmente online, baratinho. Então, ficou um universo difícil para quem está chegando agora. Difícil ter uma triagem, você saber realmente o que é bom, o que não é, como é a forma boa de se fazer uma formação, um aprendizado, né? Uma coisa assim. Mas isso faz parte, né? Eu acho que a inteligência artificial está trazendo mais desafio, e como tudo na vida vai ter tem um lado maravilhoso e com certeza tem um lado que pode ser muito ruim, e a gente não sabe o quanto de desemprego isso vai criar, o quanto, né? Eu acho que realmente vai chegar num ponto muito rápido, muito breve, em que a gente vai ter muita dificuldade de saber se as notícias são verdadeiras ou não. A gente vai ter muita dificuldade de saber as fontes, né? Se aquilo é verdade ou não, enfim, né? Eu estava vendo uma matéria com um músico, eu sou dessa área, né? Eu sou amador, mas estou bem dentro da área musical, de produção musical, enfim, dizendo que mais 5 anos você já não vai saber o que é música de inteligência artificial, o que é música de gente, né? E é muito possível que os músicos acabem, porque tem certas áreas, literatura, fotografia, cinema, música, né? Eu acho que as artes vão ser particularmente muito prejudicadas pela inteligência artificial. Eu acho que, por outro lado, a ciência, né, vão ter muitas áreas que vão ser extremamente ajudadas. A gente não sabe muito bem, né? Mas, enfim, eu estou aqui celebrando com vocês hoje aqui esse último Jogando Conversa Dentro do ano. O primeiro do ano que vem vai ser na quinta-feira, dia 8 de janeiro, quer dizer, a primeira quinta-feira de janeiro, não, perdão, a segunda quinta-feira de janeiro, então já vou trazer algumas novidades, né? Vou continuar firme num trabalho que eu tive muita resistência no começo, né? Eu resisti muito com marketing digital. Né? Para mim aquilo tem uma cara meio capitalista americanoide, assim, aquela coisa meio coach, picaretagem, enfim, né? Eu acabei, eu acho que pela primeira vez na minha vida eu não segui aquele conselho do meu pai, eu esperei precisar para me mexer. E quando eu fui me mexer com o marketing digital, porque é o veículo hoje que você tem que usar principalmente se você é autônomo como eu, e principalmente de uma área alternativa, complementar. E quando eu entrei, já tinha uma enxurrada. Né? Eu realmente, foi a primeira vez na minha vida, eu nunca imaginei que eu, aos 66 anos, 65 anos, fosse ter que me reinventar outra vez. A minha vida foi uma sucessão de reinvenções, na medida em que eu fui autônomo a vida inteira. Então eu trabalhei 10 anos, 12 anos da minha vida com produção rural na roça, voltei para o Rio aos 40 anos, comecei a minha história com terapia, com yoga, com massoterapia, com um monte de coisa que eu fiz, e eu achei que eu ia ficar, eu falava para a Gabi, eu vou trabalhar até os 75 anos, que eu acho que é o tempo que eu vou aguentar uma mala de 25 quilos para ir para algum lugar do Brasil, ficar 10 dias falando 10 horas por dia sem parar e lidando com emoções de 15, 20, 30 pessoas. Só que não. Só que a pandemia mudou essa história toda, né? A pandemia demoliu muito, né, pelo menos até agora, os cursos presenciais. Né? É uma área que todo mundo está tendo dificuldade
né, na área presencial, tanto por causa do online, como porque eu acho que, de alguma forma, ainda não houve uma recuperação financeira, econômica, né, que tinha antes da pandemia. Ou as pessoas também mudaram o jeito de gastar dinheiro, as suas prioridades. Muita coisa aconteceu. E aí eu estou tendo que me reinventar de novo e resolvi fazer, tenho uma equipe de marketing digital, e resolvi fazer uma coisa que no começo foi meio assim, eu fiquei torcendo o nariz, mas depois eu me apaixonei. Foi pelos cursos gravados que eu estou fazendo na Hotmart, que não são formação. Eu criei um conceito, né? Eu falei, bom, como é que eu posso botar nesse formato de cursos gravados? E é legal porque na Hotmart o acesso é vitalício, então isso é bacana que as pessoas podem ficar anos revendo aqueles cursos, entrando em contato comigo, tirando dúvida. E era uma coisa que já vinha na minha cabeça, como é que eu posso colocar os 50 anos que eu venho, já posso falar de meio século, né? Os 50 anos que eu venho estudando, praticando, pesquisando, aprendendo, ensinando, desses 50, 30 anos trabalhando com gente, como terapeuta, como professor, como é que eu posso colocar isso com um conceito que eu possa levar informação muito relevante, muito consistente, mas de um jeito muito simples, nada erudito. Quem me conhece sabe, eu não sou do meio acadêmico, nunca fui, e eu pude trazer esse trabalho de uma forma muito coloquial, muito fácil, né? Eu acho que eu desenvolvi essa habilidade de poder reunir saberes e poder trazer isso de uma forma muito simples. E também um conceito no sentido de trazer práticas muito potentes que eu trabalhei, experimentei, estudei, algumas que eu criei ao longo desse tempo, mais fáceis. E assim eu fiz. 7 cursos gravados na Hotmart com os assuntos que eu transitei ao longo desse meio século. Então eu fiz um curso de xamanismo, eu fiz um de chakras, eu fiz um de desenvolvimento da sensibilidade e da sensitividade, que é o carro-chefe. Eu fiz um que foi o primeiro que eu fiz, que eu me apaixonei, comecei a me apaixonar fazendo esse curso, que é o método silenciar, que é meditação, relaxamento e respiração, no auxílio ao tratamento do estresse, da ansiedade, do pânico e da depressão. Eu trabalhei com yoga terapia há muito tempo, então eu pude colocar muito material aí. Então eu fiz 7 cursos gravados com esse conceito de ser conteúdo consistente, prática simples, e esses cursos todos conversam entre si, eles se complementam. Aí eu complementei isso, estava perdendo a palavra aqui. Eu complementei isso com uma coisa que eu vou continuar fazendo, que são workshops ao vivo, online ao vivo. Workshops, eu fiz 5 workshops, então você tem um pacote lá até o dia 31/12. Você tem um pacote com 7 cursos e mais os 5 workshops que eu dei, que complementam os cursos e todos conversam entre si. Eu vou continuar fazendo o ano que vem os workshops, que são muito legais. Então, isso foi o que eu tive que reinventar, né? Então, esse é o trabalho que eu vou continuar fazendo e pretendo também voltar para o mundo presencial. Não mais com alinhamento energético, mas eu tenho ainda um sonho, né? Eu fiz alguns investimentos nisso, mas agora eu vou fazer isso a Vera, né, profissa, que é a terapia de respiração, que é uma terapia que eu venho aprendendo e ensinando há mais de 20 anos. Eu circulei muito pelo Renascimento, pelo Rebirthing, do Leonardo Orr, circulei muito pela respiração holotrópica, do Stanislav Grof, circulei muito pelos pranayamas do yoga e desenvolvi um método
chamado Terapia Sistêmica da Respiração. Então, a partir do Carnaval, eu vou estar fazendo todo um trabalho para começar a produzir uns cursos de formação de terapia de respiração. Beleza? Então, vamos falar das direções. Faltaram duas. Fazendo uma relembrança aqui, né? A gente começa... Aí, no primeiro dia, que foi na primeira quinta-feira de dezembro, eu dei uma explicação, até falei porque eu estou falando de xamanismo norte-americano e não de xamanismo brasileiro. Aí eu contei a minha história, contei a minha relação com o xamanismo norte-americano, muito em função de eu ser vizinho da Aldeia do Sol, que é um centro referência de xamanismo norte-americano aqui no Brasil, onde eu tive a oportunidade de conhecer algumas das maiores lideranças nativas norte-americanas. Também lidei muito com povos nativos brasileiros, porque o meu espaço em Laranjeiras ficou sendo uma referência no xamanismo carioca. Então, principalmente os Runicuim, do Acre, os Funiô, de Pernambuco, os Krenak de Minas, tive muita conexão com os Krenak. E começamos, na primeira quinta-feira, essa roda, né? Aí eu expliquei que grande parte das culturas na Terra se referenciaram nos pontos cardeais, né? E fizeram uma analogia, né, desse ciclo da natureza, das 4 estações do ano e dos 4 pontos cardeais, fazendo uma referência a uma série de analogias com fases da vida, com as diversas dimensões do ser humano, com os elementos da natureza, né, que é a roda de cura, que é a roda da vida, que é um conceito muito bonito. Eu sempre fui muito apaixonado por esse conceito, né? Eu ouvi muitas lideranças nativas falando sobre essa forma, que é um mapa, né? Uma das coisas bacanas que essas culturas antigas criaram, tanto as que não escreveram quanto as que escreveram, foram criar mapeamentos, né? Para poder entender, né? Como africanos, povos originários das Américas, da Oceania, os orientais, que são povos muito antigos, né? Tiveram muitos milênios para pesquisar, estudar, sistematizar, criaram uma quantidade enorme de escolas, linhas de psicologia, de filosofia, de medicina, de espiritualidade, de terapias. Todas as culturas, ao longo da história da humanidade, criaram formas de medicina, de filosofia, de psicologia, né, de espiritualidade, de religião, de terapias, cada uma dentro do seu desenho histórico, cultural, geográfico, antropológico, sociológico, mas todas se debruçaram nessa questão do entendimento no frigir dos ovos, né, do entendimento e da tentativa de resolução do sofrimento. Esse é o ponto central. Aí Buda se dedicou, né? Talvez a pessoa que mais entendeu a psique humana na face da Terra, para mim, foi Buda. Então, o sofrimento é o pilar, porque ele sofrer dói, sofrer incomoda, sofrer desestabiliza. Então, o sofrimento é a grande questão. E o sofrimento está presente desde o nascimento até a morte. Sofrimento físico, psicológico, emocional, moral, social, coletivo, vai acompanhar a gente o tempo todo. Então, o sofrimento cumpre uma função muito interessante, porque se você for ver, todos os avanços de todas as ordens ao longo da história humana são direto ou indiretamente vinculados à questão do sofrimento. Entender a causa do sofrimento, entender a história do sofrimento, né? E tentar desenvolver formas de minimizar ou extinguir com esse sofrimento, seja lá qual ele for. A roda da vida começa no leste, porque índio não fala norte, sul, leste, oeste.
fala leste, sul, oeste, norte, porque o Sol nasce no leste. Então, o leste simboliza o início de tudo. A primavera está relacionada com o leste. O leste está relacionado com o ponto zero da sua concepção na barriga da sua mãe, quando o espermatozoide do seu pai encontra o óvulo da sua mãe, até o fim da infância. Esse é o quadrante do leste. O leste vai falar da primavera, porque é o início de tudo, vai falar do elemento fogo, porque é quando o fogo do espírito encarna num ser humano, vai falar do nível espiritual do ser humano, porque é quando o espírito encarna no corpo, né? Quando a centelha divina, como você quiser chamar, a alma, o espírito, né? Entra naquele ser, né? Que está naquelas células que começam a se dividir quando o espermatozoide encontra o óvulo, né? Quando a vida começa. Falei do animal, de poder dessa direção. Eu estou falando dos animais do norte, tá? É claro que a roda da vida cobre os animais do planeta inteiro, obviamente, e esses povos antigos sempre foram muito ligados na observação dos animais, né? Tanto os povos nativos como os povos orientais sempre observaram muito, sempre se referenciaram muito, se espelharam muito no mundo animal. E os pássaros, né, estão, de uma forma genérica, vinculados com essa direção, e principalmente a águia, que é o ser vivo que voa mais alto e, simbolicamente, é o que está mais perto da luz. Isso confere uma proximidade com a luz, isso confere visão, isso confere dois tipos de visão. Uma visão que te permite ter um olhar panorâmico para aquilo que está acontecendo, para mapear, e nessas culturas antigas criar mapas para poder entender, né? Criar protocolos de entendimento e de atuação sempre foi muito importante. Você vê isso na medicina chinesa, no Ayurveda, no yoga, no xamanismo em geral, esse mapeamento. E é muito interessante porque isso tem a ver com quando a gente estuda psicologia hindu, a gente aprende que tem uma parte do nosso psiquismo, da nossa cognição, que é desconhecida da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria ocidental, que é uma habilidade de observar sem analisar, sem elaborar, sem interpretar, sem racionalizar. Né? É um tipo de cognição onde você se habilita a criar um distanciamento. Né? É o que os indígenas chamam de visão da águia, é o que os hindus chamam de mente testemunha. A meditação, por exemplo, é uma prática que vai te ensinando a criar esse tipo de distanciamento. Por exemplo, aqui me ocorre agora, um terapeuta de constelação familiar é alguém que precisa aprender esse tipo de olhar. Né? Na fenomenologia, que é a filosofia que embasa a constelação familiar, tem um termo que se chama epoqué. É claro que eu vou ser bem genérico aqui. Epoqué é a habilidade de se abstrair das suas crenças, das suas opiniões, dos seus saberes, para observar o que está acontecendo ali, sem a tua interferência. É uma espécie de se distanciar para poder observar o macro, para poder observar o mapa. Por isso que a medicina da águia é tão importante. Por que isso vem no leste? Por que a visão vem no início? Porque no sul, que é a segunda direção, que cobre o fim da infância ao fim da juventude, da adolescência, que é o verão da vida, que é o nível emocional do ser humano, que é o elemento água, é quando o ser humano está no verão da vida, né? Está na sua juventude, com o corpo físico, né, na sua potência,
Eu não falei dos arquétipos, né? Também tem os arquétipos. No leste você tem o visionário e no sul você tem o guerreiro, que é aquele que vai forjar a sua vida. Porque é nessa fase da vida que o jovem, né? A criança jovem começa, né? Quando entra ali no ensino médio, já começa a ter que pensar que profissão que vai querer fazer, seguir, né? Que vestibular, que faculdade. É quando começa a namorar, as primeiras paixões, e já começa, né? Você tem os dois descolamentos, né? Você tem o primeiro descolamento, que é nessa passagem do leste pro sul, que é quando você descola da família a tua identidade e entra pro grupo de jovens da sua tribo para criar uma nova identidade, mas essa identidade, assim como na família, também é grupal. Você apenas muda o grupo, se atualiza esse grupo com pessoas que não têm não tem a conotação simbólica e disciplinar que a família tem, pessoas da sua idade, né? Com os mesmos anseios da adolescência, e você cria uma identidade grupal ali com a sua tribo. E na passagem do sul pro oeste é que você, na fase adulta, cria uma identidade mesmo. Né? E tudo isso é muito importante. Né? Até porque isso não vai saindo da gente. A nossa criança interior continua aqui. O nosso jovem continua aqui. Então, na direção sul, por isso que é muito difícil, né? Porque é o calor, né? O tesão está em alta. A força física, né? O vigor físico está em alta, né? O vigor mental está em alta, né? O jovem precisa mudar o mundo. O jovem consciente, né? Tá sempre, né? O jovem é aquele que descobre a pólvora, né? O jovem é aquele que vem trazer novas reflexões, novas soluções, novos questionamentos, né? E isso é muito legal, é muito importante, né? Muito velho olha com o nariz torcido para o jovem que é metido a querer salvar o mundo, e é muito importante porque o movimento sociológico e antropológico acontece assim, com as novas gerações dando esse impulso. Quando a gente fica mais velho, né, a gente vê que a maior parte daqueles anseios, daqueles eurecas, não funcionaram, mas uma parte funcionou. E aquela parte que funcionou se acopla numa nova forma que vai passar para a nova geração. Então, de pedacinho em pedacinho de mudança, graças às novas gerações, o mundo vai caminhando, a roda vai girando. Né? Então, é muito importante. Na semana passada, eu não falei do animal do sul, eu esqueci. Né? Porque eu já estou lá no norte, né? Então cabeça de velho às vezes fica meio tiltado, assim, acabei esquecendo do animal do sul. O animal tradicional do sul é o lobo. Porque o lobo tem uma característica muito interessante. O lobo, assim como o jovem, é um animal de matilha, de família, gregário. Mas o lobo tem uma característica. Na noite de lua cheia, o lobo se afasta da matilha e vai uivar para a lua. Isso tudo tem um significado simbólico muito interessante, porque a lua tem a ver com o feminino. A lua tem a ver com... Tendo a ver com o feminino, tem a ver com o mundo do sentir. E a direção sul é o nível emocional do ser humano, é o elemento água, é a explosão do sentir que acontece na juventude. A lua tem a ver com a conexão, com uma conexão que vai amadurecer na próxima direção, que é a conexão com a psique, com o interior, com o espiritual, com o religioso, com o transpessoal, com o mediúnico, né? E aí o lobo volta para a matilha para ensinar. Então, o lobo tem a ver com o aluno e com o professor. Então, naquele momento, na direção sul, o homem é um aluno,
porque essa é a fase de aprender. Mas tem os outros animais no sul também que são interessantes. Tem o coiote. O coiote é é a vida quando puxa o teu tapete, por alguma razão, ou para te trazer para real, ou para te ensinar, ou para saldar algum karma, né? É quando acontece coisas que podem ser desde coisas engraçadas, que a gente ri porque não são tão sérias, até tragédias. Mas sempre dentro de uma inteligência, de uma autorregulação, né? de uma busca do equilíbrio. Beija-flor é um animal do sul. O beija-flor, dentro dos vertebrados, é o animal que tem o maior coração proporcionalmente ao corpo. O beija-flor tem muito a ver com essa coisa do afeto, ficou um símbolo, mas o beija-flor tem uma coisa interessante. É um animal muito cioso da defesa do seu território. Né? Quem já teve aquelas coisinhas que bota água com açúcar para beija-flor, você sabe que o beija-flor toma conta daquilo e quando vem outro passarinho, o beija-flor cai em cima, né? Eles são muito protetores. E o beija-flor é o único pássaro que para no ar voando e dá marcha ré. Então tem no beija-flor um símbolo de escolher. E o beija-flor se alimenta da essência, porque o néctar das flores é análogo ao sangue do homem. Né? O morcego e o beija-flor têm um simbolismo muito parecido no sentido de se alimentar da essência. Só que o morcego é um animal da noite e o beija-flor é um animal da manhã. Outro animal também que está no sul é o golfinho, porque mar é um símbolo planetário, arquetípico do mundo do sentir. O fundo do mar é o inconsciente, tanto que a baleia pega um pouco mais do simbolismo desse trânsito inconsciente-consciente, porque ela é um animal muito grande, né? Ela vai muito fundo. E o golfinho simboliza o emocional curado, o emocional em equilíbrio, né? Aquela alegria toda do golfinho, aquela bagunça boa que o golfinho faz. Dito isso, a gente pula para o terceiro quadrante, que é o oeste, aonde a maior parte de quem está aqui está. Então, o oeste vai falar do fim da adolescência ao fim da fase adulta, ao começo do que é chamado de terceira idade. Então, a gente tem no leste a primavera, depois o verão e o outono no oeste. A gente tem o elemento fogo, o elemento água e o elemento terra no oeste. A gente tem o nível espiritual, o nível emocional e o nível físico no oeste. Porque no oeste você é adulto. Na fase adulta é quando a gente já sabe que não é eterno, né? Quando a gente cuida mais da saúde. Numa fase adulta, mais adulta, algumas limitações e demandas físicas já começam a acontecer, né? A gente entende que uma parte da maturidade tem a ver com estar com o pé na terra. Isso é muito importante. E o oeste tem um animal muito interessante, que é o urso, que na verdade é uma ursa. Antes de falar do urso, outro simbolismo interessante. A roda, né? Leste, sul, oeste e norte, tem 4 quadrantes e tem 2 eixos. Então você vai ter no leste-oeste, você vai ter o eixo masculino e feminino. O leste ancora o princípio masculino, yang, e o oeste ancora o princípio feminino, yin. Nessa linha vertical, você tem
o jovem no extremo sul e você tem o velho no extremo norte. Então você tem uma roda com uma cruz simbolizando, né, o xamanismo, nesse sentido dos quadrantes e dessas desses polos, né, o masculino, o feminino, o jovem e o velho. A ursa, né, a ursa tem uma característica interessante porque, primeiro que o urso é um animal que, mitologicamente, é o xamã dos animais, é o médico dos animais. Quando o animal fica doente, procura o urso. Porque o urso mesmo, físico, de verdade, ele come tudo. Ele come desde pasta, capim igual um boi, até come um outro urso se a situação ficar muito braba. Então ele come inseto, come mel, come todos os tipos de fruta, come mato à beça, come outros bichos. Então o urso conhece o efeito de tudo que se ingere. Então, mitologicamente, o urso é o médico dos animais. Isso é um simbolismo do urso. E precisa dar maturidade para isso. O outro simbolismo é que o urso é um animal que metade do tempo está hibernando, metade está fora. Isso é uma alusão. A metade do tempo a gente deveria estar dentro, investindo dentro. Né? Terapia, meditação, seja lá o que for, arte, né? O investimento dentro, que é uma coisa que esses povos antigos conhecem bem e desenvolveram centenas de tecnologias, de métodos, de escolas, de linhas, né? De trabalhos para dentro. Porque nós somos uma cultura que se construiu buscando fora. E essas outras culturas se construíram buscando dentro. Essa talvez seja a maior diferença desses povos antigos para a nossa cultura greco-romana, cristã, judaica, branca, capitalista, ocidental. Então, o urso vem trazer essa mensagem, né, de que a gente deveria fazer um bom investimento interno e isso demanda maturidade. Por isso que tudo isso está no Oeste, né, no outono da vida, na fase adulta da vida. Outra coisa interessante do urso é que ele também ancora toda a nossa relação com espiritualidade, com mediunidade, com intuição, com toda forma de transpessoalidade, de percepção extrasensorial, intuitiva, devocional, né? Precisa maturidade para isso. Então, a direção oeste está ancorada nessa fase da vida adulta, nesse sentido. O arquétipo do oeste é o curador. A gente tem o visionário no leste, a gente tem o guerreiro no sul, a gente tem o curador no oeste e a gente vai ter o mestre no norte, que a gente daqui a pouco vai para lá. Tá? Quem quiser fazer pergunta aqui pode fazer. Eu tenho um pouco de dificuldade para falar e ler, porque eu sou muito TDAH, então quando eu vou ler o que me escrevem, eu esqueço o que eu estava falando, tá? Mas não tem problema, gente, qualquer dúvida, entre em contato comigo, e-mail, WhatsApp, inbox de Instagram, de Facebook, eu respondo todo mundo, tenho o maior prazer de interagir com vocês, tá? Eu fiz aquela propaganda toda do meu trabalho no início do nosso papo, tá tudo na minha bio, tá? Os meus cursos estão na bio, tá tudo na bio. Chegamos no último quadrante, que é a direção norte, que é o trono do norte, né? Rememorando, passamos pelo leste, do ponto zero da concepção ao fim da infância, a estação do ano é a primavera, o nível, a dimensão do homem é o nível espiritual, o elemento é o elemento fogo, o arquétipo é o visionário. Muita gente fala de cor, né? Eu uso a cor Lakota, mas isso varia muito, você imagina, né? Uma cultura de 5.000 anos, num país de dimensões continentais, não tem unanimidade em quase nada. Isso vale para a África e para o Oriente também. Eu uso o Lakota, que é o amarelo no leste, o vermelho no sul, o preto
no oeste e o branco no norte. Tá? Amarelo, vermelho, preto e branco, que são as cores Lakota, que é a etnia mais populosa, né, na América do Norte em termos de povos originários. Quando a gente chega no norte, o norte a gente vai ter o nível mental do ser humano, né? Lembra, espiritual, emocional, físico e mental. A gente vai estar no inverno da vida, me parece óbvio, né? É a última idade do ser humano. O elemento ar, a gente teve fogo, água, terra e o elemento ar. E o animal, é muito interessante, o animal do norte é o búfalo. E o búfalo tem uma característica interessante porque ele está com os 4 pés profundamente conectados com a terra e precisa de muita maturidade. O norte, ele fala do resultado. O que você fez nos 3 quadrantes? Como é que você capitalizou aquele conhecimento, aquelas vivências, aquelas experiências? Porque a gente não pode esquecer que em culturas que não escreveram, como na África, na Oceania, nas Américas, a importância do velho era fundamental. Primeiro porque naquele tempo não se ficava muito velho, né? A expectativa de vida era pequena, né? Um cara naquela época, lá atrás, antes de chegar o branco, né? Nesses lugares todos do mundo, né? Antigamente, 40 anos você estava velho, né? É claro, tinha gente que vivia, mas não era o comum. Então, o velho era aquele que ia ensinar a sobreviver. Ia ensinar a fazer arco e flecha, a curtir pele, a caçar búfalo, a fazer roupa, a domesticar cavalo, né? Porque não tinha manual, era transmissão oral. Então o velho tinha uma importância enorme, enorme, né? O trono do norte, né? Eu já ouvi lideranças falando, por exemplo, em relação ao cachimbo, né? A chanupa, ao cachimbo, o branco chama de cachimbo da paz, né? Para ter a chanupa, que é um instrumento muito sagrado para os povos originários das Américas, para ter uma chanupa você precisava ser avô. Porque precisa ter vivido para poder ensinar. Isso me lembra muito, fazendo uma analogia aqui, uma coisa que o Freud falava, que você só pode conduzir um cliente até onde você foi. Olha que coisa legal. Então, o trono do norte é onde você vai ensinar. É onde você vai compartilhar aquilo tudo que você aprendeu nos 3 quadrantes. Porque até o oeste você está aprendendo com os anciões. Aprendendo, vivendo, experimentando, né, para depois ensinar. E quando você senta no trono do norte, que você vai ensinar, você tem consciência de 2 coisas muito importantes. Muito importantes. Atrás de você tem muita gente que trabalhou, que viveu para você estar aqui. Não é só a sua família. Começa pela sua família, né? Atrás de você, do lado esquerdo, tem uma fila de mulheres que começa com a sua mãe. Atrás de você, do lado direito, tem uma fila de homens que começa com seu pai e que vai até Adão, até a ameba primordial, até o primeiro homem, sei lá como é que começou, né? Trilhões de pessoas estão todas no seu DNA. Epigeneticamente, morfogeneticamente, está tudo aqui. Está tudo aqui. Todas as suas vidas passadas, quantas? Milhões? Desde que você era uma ameba primordial, está tudo aqui. Então, para você chegar onde você chegou, né? Se você é um bom profissional e tem reconhecimento, se você teve reconhecimento da sua família
porque você foi bom marido, bom filho, bom pai, né? Bom cidadão. Para você ser bom nessas coisas, precisou muita gente trabalhar, a começar pela sua família e por todo mundo que te ensinou. Todo mundo. Isso eu aprendi, gente, com os budistas Theravada, chama transferência de mérito. Porque pessoas que estão na minha posição, que exercem alguma coisa pública, né? Professores, mentores, sei lá, guias espirituais, né? Tem muita artista, atleta, né? Tem muita gente que recebe muito reconhecimento, muito elogio. Eu recebo muito reconhecimento, muito elogio. E uma forma, um truque que eu aprendi para que esse reconhecimento, esse elogio, não vá inflar o seu ego, não vá tentar completar buraco interno, né? Porque é fácil. Aí você vê quanto artista e atleta famoso, quando deixa de ser famoso, deprime, cai nas drogas, né? Porque começou a se alimentar de elogio. E elogio não é para se alimentar, né? Eu aprendi com o budismo, não foi com o budismo, eu aprendi com alguém espiritual que Deus fala pela boca do outro. Então, acontecem duas coisas comigo quando eu recebo elogio. Eu entendo, é como se, através do elogio, Deus estivesse falando para mim, ó, tá funcionando, continua que tá legal. E foi. Elogio é uma coisa para ser gostada e esquecida, porque ego também precisa ser alimentado. O problema é quando o alimentar do ego vai tentar entrar em outros lugares de compensações. Aí dá merda. Porque o ego tem uma função importante, né? É através do ego que você sabe que você é você. Né? Que eu sou Hernani, que eu sou do sexo masculino, que eu sou branco, que eu sou velho, que eu sou terapeuta, que eu sou filho, e por aí vai. Né? Todas as dezenas de rótulos e caixinhas que a gente dá pra gente, né? que criam a nossa identidade, são basicamente gerenciadas pelo ego. E tchau. Então, o reconhecimento é muito legal, o elogio é muito bom quando ele entra só nesse lugar. Tá mandando bem. Beleza, é bom receber reconhecimento. A gente que vive essa coisa cristã culposa, né, fica feio, né? Então todo mundo recebe elogio e fica constrangido e fala, não, são os seus olhos, ele não me conhece, ri amarelo. É bom receber elogio. A gente fica dividido entre gostar do elogio e aquela coisa cultural de que gostar do elogio não é legal porque é vaidade. Alto valor não é vaidade. E misturaram isso de propósito para poder manter a autoestima baixa e poder dominar e controlar a gente. Alto valor é importante. Vaidade também, a vaidade saudável, também é legal de você querer, de se sentir bonito, de se sentir bacana. Agora, quando a vaidade extrapola e começa a entrar na seara da competição, porque aí a vaidade é como o egoísmo, é uma patologia onde eu vou tentar compensar meu baixo valor e minha baixa autoestima. Né? O egoísta não compartilha porque ele sente que não tem nem para ele. E o vaidoso vai tentar competir para ver se ele é melhor do que o outro. E só compete para ver que só se compete para ser melhor quem se sente pior. Quem está legal não precisa competir. Então, alto valor é uma coisa e vaidade é outra. Tá? Isso tudo eu acho que vai dando para gente essa perspectiva do respeito do norte, né? Eu falo da segunda coisa do elogio, né? Então acho que o elogio tem essa coisa de Deus fala pela boca do outro. Então o elogio é uma forma da vida de dizer, tá mandando bem, continue e tchau. A gente recebe o elogio, gosta e esquece. O que foi? É só um oi. E outra coisa, uma parte desse elogio que eu recebo não é meu.
Aí a gente vai transferir o mérito. Porque para eu receber esse elogio, é claro, tem uma parte que é minha. Para eu ser bom no que eu faço, eu gastei dinheiro, tempo, neurônio, né? Paciência, disciplina, objetividade, propósito. Beleza, tem uma parte que é minha. Eu fico com o que é meu. Agora, tem milhares de pessoas que trabalharam para eu receber o elogio. Como eu estava falando, a começar pelos meus ancestrais, né? E todo mundo que me ensinou. Todos os professores que eu tive, desde a tia Irenice, no Jardim da Infância, até o meu último professor. Todos os autores de livros que eu li. Todos os professores de todos os cursos que eu fiz. É gente pra caramba. E essas pessoas todas trabalharam para chegar aqui. Então o elogio também pertence a elas. Então tudo isso... ainda tem mais. Todos os seus mestres, guias, amparadores, seja lá como você os concebe e se relaciona com eles. Anjos, orixás, deus hindu, nórdico, grego, entidades, divindades, não importa, não importa. Né? A gente vem acompanhado de uma galera. E essa galera também trabalha para a gente estar aqui e receber esse reconhecimento. Para a gente aprender e poder ensinar. E quando a gente ensina, quando a gente expressa o nosso saber, os nossos talentos, o fruto da nossa vocação, quando a gente bota o nosso bloco na rua, o nosso produto na rua, né, é uma forma da gente devolver para a Terra, para a vida, para a humanidade, o que a gente recebeu, é uma corrente. A gente recebe e sai, entra e sai, e assim vai, gerações após gerações. Isso é muito importante. A gente entender que quando a gente trabalha por 3 motivos. A gente trabalha para expressar o nosso potencial, nossos talentos e vocações. Se a gente teve bom karma, sorte e habilidade de trabalhar no que a gente gosta, né? Porque, infelizmente, a gente vive num sistema que não privilegia, que não dá oportunidades iguais a todo mundo. Então, muita gente tem que abafar a sua paixão e os seus talentos e trabalhar em alguma coisa para ganhar dinheiro. Né? É triste você ver uma pessoa escolhendo uma profissão tendo como referência a que dá mais dinheiro. É triste você ver, como eu vi tanto na minha vida, um artista talentoso ter que fazer prova para concurso público para poder sobreviver, porque não conseguiu, ou não soube, ou não pôde, né, viver da sua arte. Agora, se você consegue trabalhar com aquilo que você foi vocacionado, com a sua paixão, com o seu talento, né, e você expressa isso na forma da vida profissional, e você recebe, e você está aqui, trabalha para expressar isso, você trabalha para deixar um legado, para fazer diferença, e isso não tem uma hierarquia. Isso coloca o lixeiro na mesma base de importância de um médico. O médico não é ninguém sem o lixeiro. O doutor catedrático pós-doutor na Sorbonne não é ninguém sem a sua funcionária doméstica. Então não existe esse nível de importância que é mais ou menos importante, né? O que você deixa, o legado que você deixa para fazer alguma diferença no planeta. E a terceira coisa que vem quando a gente trabalha é a gente receber remuneração e reconhecimento. E percebe como a cultura cristã demonizou? Como eu sempre falo isso, né? Ditadura e religião adora demonizar dinheiro e sexo. Porque dinheiro e sexo são 2 lados da mesma moeda que tem a ver com o teu poder pessoal, com a tua libido, com o teu conatos, com a tua shakti,
com o poder de fogo, de colocar o teu talento, o fruto da tua paixão, das tuas vocações para fora, para viver disso, para deixar esse legado. Quando você chega no norte, você tem essa oportunidade que eu estou tendo, e é muito bacana, porque até os 30 anos você é eterno. Aos 40 você começa a descolar, você já sabe que não é, porque já começa muita gente a envelhecer e adoecer do teu lado, o corpo já não é aquele corpo dos 20 anos, com 50 anos você tem certeza que você não é eterno, porque o corpo já tem um monte de limitações, e já começa a morrer gente em volta de você. Aos 60 anos, pelo menos para mim foi assim, você internaliza que você tem muito mais passado que futuro. E que a morte anda do teu lado. Na verdade, a morte anda do seu lado desde que você saiu da barriga da sua mãe. Só que isso só vai ficar muito explicitado quando você entra no norte. Quando você fica velho. E isso é muito dificultado pela nossa cultura, porque isso é tabu. Eu tenho conversado isso muito com meus amigos velhos, né? Primeiro, parar com esse preconceito com a palavra velho, né? Eu não tenho preconceito nenhum. As pessoas se incomodam. Não, velho não, idoso, melhor idade. Velho, cara, velho eu contar de novo, problema nenhum. Né? Não tenho nenhum problema com velho. Né? Velho, usado, que bom, né? Que bom. Né? Os melhores instrumentos são os velhos, os melhores vinhos são os velhos. Velho é o quê? É o que tem muito tempo. Problema nenhum. Né? Quanto tabu que a gente criou, né? Para não olhar para envelhecer, para adoecer e para morrer. Entra com esses 3 papos num papo, com amigo ou com família. Te exorcizam. E aí você é surpreendido. Né? Como eu já vi gente, inclusive meu pai. Né? De repente você ficou surpreendido porque envelheceu e... Aí meu pai entrou numa... Meu pai me deu um PhD de como não envelhecer, né? Um cara brilhante, culto, viajado o mundo inteiro, contador de história, intelectual. Lidou com o mundo das artes, com o mundo da política, com o mundo da diplomacia, do jornalismo. Uma pessoa fascinante. Um dia ele, surpreendido pela velhice, e ele entrou numa lógica terrível, né? Porque, por outro lado, meu pai nunca fez terapia, né? Não aprofundou muito na espiritualidade. E aí ele dizia, se eu não posso mais fazer o que eu gosto de fazer, eu não quero mais viver. É uma lógica. Meu pai ficou 2 anos dormindo, tomando Lexotan e dormindo, tinha que acordar ele para comer, senão ele morria de inanição. E essa é uma coisa que eu penso muito aqui no meu trono do norte. O que eu vou poder fazer quando eu não puder mais fazer o que eu gosto de fazer? O que a gente pode fazer para a vida continuar boa? Para a gente continuar curioso pela vida? Para a gente continuar se maravilhando com a vida, com viver, apesar né, das limitações. Então, eu acho que meditar é uma coisa que a gente vai poder fazer com praticamente todas as limitações. Ouvir música, se não ficar surdo. Ler, se não ficar cego. Então, esse é um mapeamento que já está no meu radar. Né? Eu acho que vai demorar um pouco para entrar fundo nessa perspectiva, porque eu acho que ainda vou ficar bastante tempo, bastante ativo, mas tem que olhar para isso. Quando a morte anda do seu lado, de uma forma explícita, como anda depois que a gente faz 60 anos, né? Eu já tenho algumas limitações físicas, e a morte te oferece a possibilidade, você pode deprimir, se revoltar, negar, que são as 3 coisas que em geral se faz, porque a nossa cultura não ensinou outra coisa. Ou você aprende a capitalizar isso aí e torna a finitude sua companheira, de alguma forma. Eu acho que a coisa que a finitude tem me ensinado mais, e eu reconheço que a minha posição é privilegiada, porque realmente acordar de manhã
dentro da floresta é diferente de acordar de manhã num apartamento, num prédio de concreto no meio de uma cidade, né? Então, se maravilhar é mais fácil, né? Eu reconheço que eu tenho um privilégio nesse sentido, né? Porque, enfim, né? Foi meu propósito morar no mato, né? Eu consegui essa proeza, né? De sobreviver e ter prosperidade como profissional morando na roça. E realmente só contemplar, né? Já é uma coisa que pode ser feita, né? Quando você não pode mais fazer o que você gosta de fazer. Então, o norte chama a gente para esse olhar, né? É claro, gente, que a gente está vivendo um tempo em que o velho não tem mais a importância que tinha nessas culturas, né? Porque a obsolescência é muito rápida. Hoje, um jovem sabe mais que um velho. O que o velho tem mais que o jovem é a experiência da vida. O problema de experiência da vida é que não dá para ensinar. Você pode dar conselho, você pode dar dica, mas a experiência tem que ser vivida. Então, o que o velho dava no passado era o testemunho da sua experiência de vida e o seu background, o seu know-how de sobrevivência. Hoje em dia isso não precisa mais. Um jovem entende muito mais de técnicas de sobrevivência do que um velho, né? Porque hoje é a tecnologia que movimenta tudo. Então, o velho ficou muito relegado na sua função de ser um elemento chave para catalisar essa continuidade. O velho já não catalisa mais essa continuidade. O velho é o fofinho, né? Que quando tem sorte recebe afeto, atenção e cuidado, e quando tem algum neto curioso que pede para contar alguma história. Porque em grande parte ninguém está muito interessado na sua história, porque a gente está vivendo um tempo muito veloz, né? Tem trocentas milhões de histórias borbulhando nas redes sociais o tempo todo. E um velho contando história não é exatamente uma coisa que enche os olhos da maior parte das pessoas. Então, gente, é isso aí, né? Estou feliz de fechar esse ciclo do ano. Eu recomeço na quinta-feira, dia 8 de janeiro, tá? Desejo para vocês tudo lindo. Natal, Ano Novo é muito bom, né? Eu tive preconceito com o Natal muitos anos da minha vida. Até porque os meus pais não eram muito ligados nisso, não fizeram muita cola na família, né? Eu ganhei essa cola nas famílias dos meus casamentos. E eu achava que Natal era só uma coisa mercantilista, aquela coisa, aquele afeto artificial, e não é. E não é. É muito bacana você ver as famílias se encontrando naquela época do ano, gente que mora longe, né? E ver esse afeto, essa cola de afeto. É muito bacana, eu acho hoje em dia bem legal essas datas que são comerciais, mas que são uma desculpa bacana para gente. Fernanda Vilela, não, a minha aposentadoria, Fernanda, é só do alinhamento. Eu vou continuar. Eu vou continuar na lida, né? Eu vou continuar ensinando, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar mexendo com música, escrevendo, né? Não vou parar. Eu sou autônomo, né, gente? Aquela aposentadoria clássica de botar pijama e ficar na rede não vai rolar na minha vida, só quando eu for muito velhinho. Então eu vou continuar aí trabalhando. E desejo para vocês tudo de melhor, tá, gente? Eu queria dar uma senha, um mantra, um presente para vocês que está aqui caindo no meu colo
que possa ajudar vocês na construção de uma vida mais reta, mais próspera, mais verdadeira para você. Eu primeiro. Não é egoísmo. Eu já escutei muito isso. Não. Se egoísmo tivesse um mantra, seria só eu. Eu primeiro tem a ver com a frase mais famosa de Jesus, que é amai ao próximo, não é? Jesus poderia ter mudado essa palavra como e colocado amai ao próximo mais que a ti mesmo, ou antes de ti mesmo, mas ele não fez porque ele era um cara esperto. Ninguém pode dar o que não tem. Então, você primeiro, igual máscara de avião. Você pode estar com um neném recém-nascido no colo. Primeiro em você. Que ninguém pode dar o que não tem. Eu primeiro, para 2026, vai fundo. E se o outro se incomodar, problema do outro. Liberdade, independência e autonomia é o grande patrimônio. Um beijo grande e estou por aqui.